Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 do Colégio Naval de 1999. Desses 4 números que nós estamos observando, quais deles são números racionais? Então vamos começar com o número do item 1, que é o número x, igual a 0,4333 e assim por diante, né? O 3 aqui é o número que se repete. A rigor a gente deveria escrever assim, né? 0,4, depois um 3 com uma barrinha em cima, né? Para indicar que de fato é esse 3 aqui que está se repetindo infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica composta, né? Porque o número que se repete aqui é o 3, mas antes do 3 existe um número 4, que é diferente do 3. Então, estamos diante de uma dízima periódica composta por essa razão. Mas como é uma dízima periódica, de igual modo, isso aqui vai ser um número racional, né? Um número é racional se somente se for uma dízima periódica. E a gente pode escrever esse número daqui na sua forma de fração. A gente não precisaria, né? A gente já poderia marcar aqui que o item 1 ele é um número racional, por esse fato, por ele ser uma dízima periódica. Mas vamos trabalhar aqui um pouquinho mais e vamos tentar escrever esse número daqui na sua forma fracionária. Bom, como é uma dízima periódica composta, a gente vai multiplicar 2 vezes esse número. A primeira multiplicação que nós vamos fazer é multiplicar por 10. Multiplicando o x por 10, a gente vai multiplicar esse número daqui também por 10, que é o x, né? E daí essa vírgula se desloca uma casa para frente. Ficamos com 4,333 e assim por diante. Agora a gente vai multiplicar o 10x por 10. Multiplicando 10x por 10, ficamos com 100x. 10x vezes 10 dá 100x. E daí essa vírgula se desloca uma casa para frente. Obtemos, portanto, 43,3333 e assim por diante. E por que eu multipliquei 2 vezes por 10, né? Porque agora a gente vai fazer o 100x menos 10x. Ou seja, a gente vai fazer esse número daqui menos esse. Ao fazermos esse menos esse, a gente vai conseguir cancelar os 3 infinitos que se repetem, né, com esses 3 aqui infinitos que se repetem. Então, 100x menos 10x dá 90x. E isso daqui menos isso, a parte igual vai se cancelar. Vamos ficar apenas com 43 menos 4. 43 menos 4 dá 39. E, portanto, o x é 39 dividido por 90. A gente pode simplificar um pouco mais essa fração. 39 dividido por 3 dá 13. 90 dividido por 3 dá 30. Então, o x, que é esse número daqui, essa dízima periódica, se escreve na sua forma de fração como 13 dividido por 30. Então, vamos agora para o item 2. Então, perceba que o item 2 é um número que não tem um período. A gente não conhece um número aqui que se repete, né? Uma parte que se repete infinitamente, porque vem 1, depois vem o 0, depois vem 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Perceba que o período também não é isso daqui, né? 1011, né? Não é 101, o 101 se repete aqui, depois se repete aqui, mas depois não vem o 101 aqui de novo. Então não existe um período para este número. Como não existe um período, então esse número ele vai ser irracional, né? Porque o número ele é racional se somente se ele for uma dízima periódica, né? Ou se ele for um número decimal finito. Então, como aqui a gente não tem um período, então esse número do item 2 ele vai ser um número irracional. Então vamos agora para o item 3. O que a gente pode falar do raiz de 2? Será que o raiz de 2 é um número racional ou irracional? Bom, a gente sabe que o raiz de 2 é um número irracional. Mas como que a gente faria para mostrar que o raiz de 2 ele é de fato um número irracional? Então a gente faz uma prova por absurdo, né? A gente supõe, por absurdo, né? Por contradição, melhor dizendo, que o raiz de 2 é um número racional, que ele é da forma p dividido por q, em que o p e o q são números inteiros, com o q diferente de 0. Então estamos fazendo uma prova por absurdo. Estamos supondo que o raiz de 2 é um número racional e ao final a gente vai chegar numa contradição matemática. Então, como a gente está supondo isso, a gente também pode supor que o p dividido por q ele é uma fração irredutível,
Porque se o P sobre Q não for uma fração irredutível, a gente reduz, né, até transformar numa fração irredutível. Então a gente já pode supor, sem perder a generalidade, que o P dividido por Q é uma fração irredutível. Já não existem mais fatores primos do numerador que a gente pode cancelar com fatores primos do denominador. A gente pode pegar essa expressão aqui, ó, e elevar ao quadrado. Vamos obter 2 igual a P ao quadrado dividido por Q ao quadrado. Ou seja, 2Q ao quadrado é igual a P ao quadrado. Desta frase aqui matemática, o que a gente pode concluir? Ó? Que o P ao quadrado é um par, né? É um múltiplo de 2, ele é um número par. Como o P ao quadrado ele é um número par dessa expressão aqui, a gente também já pode garantir que o próprio P vai ser um número par. Ele pode ser escrito como 2 vezes K, em que o K é um número inteiro. E por que isso, né? Porque se o P ele não fosse um número par, não existiria nenhum fator 2 dentro dele, embutido nele. Então, ao a gente elevar ao quadrado o P, esse 2 aqui ele não surgiria de nada, né? Então, obrigatoriamente, o P ele tem que ser um número par. Porque se o P não fosse par, ao a gente elevar ao quadrado, esse 2 aqui, ó, ele não ia surgir de nada. Isso aqui está dizendo que o 2 faz parte, né, da composição do P ao quadrado. Então, obrigatoriamente, o P ele tem que ser um número par. Agora, substituindo aqui, ó, do lugar do P a gente colocar o 2K, o que acontece? Nós obtemos 2Q ao quadrado igual a 4K ao quadrado, né? Porque o P é 2K. E daqui a gente pode cancelar o 2 com o 4, vamos ficar com Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. E novamente, pelo mesmo raciocínio, se o Q ao quadrado ele é um número par, né? Isso aqui está dizendo que o Q ao quadrado é um número par, daqui a gente conclui que o próprio Q ele tem que ser um número par, ele tem que ser um múltiplo de 2. Porque se ele não fosse um múltiplo de 2, ao a gente elevar ele ao quadrado, esse 2 aqui não ia surgir do nada. Então, tanto o P quanto o Q, eles são números pares. Mas lembre que a gente supôs no início da nossa demonstração que o P e o Q eram números irredutíveis. O P sobre Q é uma fração irredutível. E a gente chegou aqui nessa contradição, ó, porque o P é um número par, o Q é um número par, e a gente pode reduzir a fração P sobre Q, né? A gente pode cancelar o 2 com o 2, sobra apenas o K dividido por L. Mas a gente já havia suposto inicialmente que o P dividido por Q era uma fração irredutível. E aqui a gente chega numa contradição. Então vamos colocar aqui, ó, contradição. Então a gente não pode dizer que o raiz de 2 é um número racional, nós só podemos dizer que o raiz de 2, portanto, é um número irracional. Agora vamos para o item 4, né? O que nos diz o item 4? O item 4 nos diz que o quociente entre o comprimento e o diâmetro de uma mesma circunferência vai ser um número racional. Então, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente cancela o 2 com 2, o R com R sobra só o π. Então, o quociente é π, a gente sabe que o π é um número irracional. E daí, para fazer a demonstração de que o π é um número irracional, isso a gente vai deixar para uma próxima aula, né? Porque é um pouquinho mais complicado, não é tão simples, né, como essa prova aqui do raiz de 2. Então, nós obtemos que apenas o número 1, o número do item 1, vai ser um número racional. Então, vamos ficar com a letra C. Apenas o item 1 nos mostra um número que é racional. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.